Então, continuando. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Isso aqui é muito interessante aqui. Paulo, é estranho, né? Ele não está falando em nenhum momento que, se você der uma titubeada e Jesus voltar, e você não for levado num pré-arrebatamento ali, né? Mas você ficar vivo, aí nós não precederemos os que dormem. Não, ele diz de uma maneira muito natural, sabe por quê? Porque ele sabia que ninguém que até a volta, né, pelos textos bíblicos, aquilo que Jesus já tinha revelado para Paulo, que a pessoa ia ser poupada disso, ela estaria aqui. Por isso que ele fala claramente, nós, os que ficarmos vivos, ou seja, se você não morrer antes, mas você estiver vivo até a volta de Cristo, significa que não existe arrebatamento pré-tribulacionista. Já está refutado, na própria forma que Paulo já está mostrando aqui. Ou seja, aquele que estiver vivo, então não for ainda, ele vai ser o quê? Nós não precederemos os que dormem, porque da mesma maneira que Jesus ele vai ressuscitar a todos, ele está mostrando que nós, inclusive, seremos, se estivermos vivos, também seremos arrebatados. E nos juntaremos com todos aqueles de todas as eras que estavam aguardando, esperando, dormindo, como o texto está dizendo. Então, compreendem isso? Ao povo que dorme, que é a maioria, a grande colheita. Houve uma primícia que Jesus ele levou antes, tá? E nessa colheita final, os acontecimentos estarão ali sendo derramados sobre a terra, no caso as trombetas, e ele deixa muito claro que para eles é natural que aqueles que estiverem vivos até esse momento da vinda de Cristo, eles não será como aqueles que vão ser ressuscitados, mas ele já vai automaticamente nem experimentar a morte ali, ele já vai simplesmente ser transformado. E ele disse, né, não precederemos os que dormem. Tá? A primeira ressurreição, ela começou com quem, gente? Com Jesus. A primeira ressurreição começa com Jesus. E ela vai terminar com quem? Com simplesmente aqueles que serão arrebatados. A primeira ressurreição, ela é enorme, ela é um grande parênteses, desde a ressurreição de Cristo, as primícias, os heróis da fé, até nós. Isso é simples de entender, eu não acho tão difícil. Mas isso é algo que o sistema religioso ele não fala, não explica. E aí eles entram num monte de confusão. E aí diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, de príncipe, tá? De líder, tá? No caso, não é porque ele é Miguel, tem um pessoal que ensina que ele é Miguel, não, a todos os outros livros da própria cultura hebraica, quando mostram sobre a pessoa de Cristo, o Messias, Yeshua, e quando fala sobre Miguel, Michael, ele é outro ser, ele é outro anjo, de altíssima hierarquia, mas que hoje foi elevado, mas não tem nada a ver com a pessoa de Cristo, tá? Tem que ele serve a Cristo. Tá? E aí diz, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele mostra, tá? Que esses ressuscitam, e aí ele fala a ordem certinha e diz, depois nós, os que ficarmos vivos. Imagina que Paulo ele já estava de antemão dizendo assim, vocês que naquele momento estiverem vivos, vão ficar na tribulação, vocês deram uma titubeada, mas vocês não vão ser tirados antes, tá? Vocês vão se juntar com Cristo na vinda dele. Ele não está falando em nenhum momento, inclusive, que Cristo vem, depois ele voltaria, ele levaria os seus, mas voltaria depois de novo, né? Igual o pessoal pré-tribulacionista faz esse tipo de separação. Aqui fica muito claro no texto. E aí ele diz, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Outro grande ponto é que quando os corpos são transformados, as pessoas são levadas, elas são levadas diretamente porque são atraídas a Jesus, vão até ele, e porque estão sendo levadas para um outro lugar que dimensionalmente não é este lugar onde nós estamos. Os pré-tribulacionistas, eles gostam muito de falar sobre o milênio físico, um tipo de 1000 anos aqui nessa terra, e aí eles entram numas confusões que eles dizem assim, nós subiremos, nos encontramos com ele, mas depois ele desce aqui e a gente desce tudo aqui de novo. Fica todo mundo aqui, pisando aqui. Né? Alguns até dizem, os que são arrebatados vão ficar voando, vão ter corpos glorificados, mas vai ter gente que vai ficar aqui, depois do milênio físico, aí já seria uma outra questão, né? E aí fica complicado, hein? Porque aí eles misturam corpo espiritual com gente com carne e sangue, entrando no reino de Cristo com carne e sangue, e aí, né? É muito complicado, né? E aí ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, para mim, fica muito claro isso, tá? Continuando outros versos. Mateus 24, 27 diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente,
Sempre essa questão de Oriente e Ocidente, na Bíblia, ela está falando sobre o mundo espiritual. Tá? Assim será também a vida do Filho do Homem, de dimensões, tá? De Oriente e Ocidente, leste e oeste. Tá? Porque o leste e o oeste são aberturas dimensionais, são portais dimensionais do mundo espiritual. Na Bíblia sempre é assim, por isso que o tabernáculo ficava de frente ao leste e coisas do tipo. Tá? E aí, Mateus 16, 28 também diz: em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele estava falando sobre João aqui, tá? João, ele não provou a morte. E aí, por isso que ele falou isso, tá? E alguns podem dizer: ah, mas aí ver o Filho no seu reino, como que é isso? Ele não estava só falando no âmbito espiritual, não. João, ele foi levado até aqueles dias. Inclusive, eu nem separei o verso aqui, mas se vocês fizerem a leitura do Apocalipse e procurarem por esse verso, vocês verão o seguinte, que João, ele é dito que o espírito dele é levado até o dia do Senhor. Ele foi levado em espírito até o dia do Senhor. Olha que interessante. O dia do Senhor é simplesmente a passagem do 6º milênio para o 7º milênio, ou seja, o período final. Porque o último milênio, ele é um dia inteiro de julgamento, onde todos os seres serão julgados. Não se trata de um reino terrestre, de poeira, mas um dia inteiro de julgamento, onde todos os salvos começam a julgar os anjos. Tá? O Paulo diz isso porque ele leu o livro de Enoque, e o livro de Enoque, arqueologicamente, é mais antigo, e já falava claramente que nós julgaremos os anjos. Por isso que Paulo ele confirma na palavra, e é nesse período que nós estaremos lá julgando. Né? Após a ressurreição, julgaremos durante, humanamente, parece 1000 anos, né? Mas é um dia de juízo. O dia do juízo de Deus, ele não é um negócio assim que ele derrama as taças lá, tudo explode aqui, tudo fica queimado e acabou. Já foi. Que dura aí, sei lá, quantos dias humanos. Na verdade, é um tempo comprido, tá? Que aí a gente poderia colocar humanamente próximo a como se fosse 1000 dias humanos. O tempo de julgamento de todos os seres aí que vieram, adentraram, e os galardões sendo entregues, etc. e tal. Você já teve seu veredito, porque você estará lá ressurreto e julgando aos anjos. E aí você terá entrega de galardões e você julgará aqueles que fizeram mal a você. Deus ele vai dar o privilégio disso a você. Tá? Isso é bíblico. E aí, João, ele foi levado até aquele dia. Lá, no que ele foi transportado para o nosso tempo, neste tempo ele verá a morte. É isso que eu compreendo, tá? Mas isso é uma compreensão pessoal, você pode entender de maneira diferente, não há problema. Deixa eu ver outro verso aqui interessante. Coríntios 15, tá? Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 15, onde tem as passagens famosas, né, sobre isso, e eu creio que a gente está falando sobre a ressurreição, e eu creio que fica muito claro sobre essa questão do arrebatamento. Paulo ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Ele estava falando assim: como vocês negam a ressurreição, se a gente prega que Jesus ele ressuscitou? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Né? E aí ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, aí ele volta a repetir: é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque existe muito desse pensamento, e eu me deparei com alguns judeus ortodoxos, tá? E Paulo, acho que ele lutava muito com esses caras, brigava nesse sentido, onde eles creem que não há ressurreição. Jesus, né, chegou a falar com esses, com uns que diziam que não havia ressurreição, tem uns que dizem que não há anjo, tem uns que dizem que Satanás até existe, mas trabalha para Deus. Né? Então, tem também muita coisa ruim, às vezes, em algumas linhas específicas, algumas vertentes dos judeus. E aí ele diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados, ressuscitados em Adão, em Cristo, né? O segundo Adão, tá? E aí por isso, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí ele diz o seguinte: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porém convém que reine até que seja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés.
Mas quando se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que sujeitou, tá? Mas o que ele deixa claro aqui, que a ressurreição, tá? Ela vai aniquilar a morte. Então aqui também já mostra que onde termina a primeira ressurreição, onde o arrebatamento ele é a amostra disso, porque a pessoa ela venceu a morte ali. Acabou ali, primeira ressurreição, acabou, não tem mais nada para acontecer depois. Então isso aqui também já até elucida um pouco a questão de milênio para as pessoas, né? Que as pessoas elas acabam dizendo que no milênio, não posso dizer, elas vão entrar em carne e sangue, algo do tipo. E aí nos versos mais abaixo, 1 Coríntios 15, 51, 52, diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, a ressurreição é absoluta. Alguns não vão experimentar a morte, por isso que ele fala, nem todos dormiremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para mim, esse é o verso assim que ele é mais, eu diria assim, simbólico e elucidativo em relação a isso. Eu até coloquei aqui para vocês que existem aqueles que dizem que essa última trombeta ela não seria ligada às festas da trombeta, né, a festa das trombetas, mas é muito claro isso, né, porque quando a gente vê ali em outro momento, né, por exemplo, em Apocalipse, que diz o seguinte, né, onde eu separei aqui, puxa, agora perdi o verso de Apocalipse. Quando você faz a leitura do Apocalipse e você vê claramente sobre as trombetas sendo soadas, é óbvio que Paulo ele conhecia as festas judaicas, e em Coríntios, tanto nos capítulos anteriores e nesse mesmo capítulo 15, ele menciona algumas festas judaicas. Tá? E se ele menciona, ele está falando ali tudo em sequência dessas trombetas que estão soando. É obviamente que no contexto ele está falando de uma última trombeta da festa das trombetas, que é justamente antes da ira. Porque Deus ele fala que nós não somos para a ira, né, guardados para a ira, tirando os vasos da ira, que são os filhos do maligno, que é a semente da serpente. Estes Deus até permite que adentrem neste mundo, mas estes serão eliminados, completamente eliminados. Então, para mim, fica muito claro assim que esse toque da última trombeta, ele é muito, eu diria assim, claro sobre a pessoa. É uma trombeta de uma outra festa, mas Deus está falando dessa não, que está na festa das trombetas, por isso que tem uma festa com esse nome em específico. Paulo ele deixa isso aqui soar muito claro para mim, tá? Essa questão. A gente pode também fazer a leitura de 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Que algumas pessoas também falam sobre aquele que o retém, tá? Porque nessa questão de arrebatamento e eu diria assim de ressurreição, as pessoas têm muita dúvida que isso também tudo faz parte da pré-tribulacionismo, né, dessa doutrina, onde eles dizem que aí a igreja é tirada, e aí os que ficam aqui, que eles se converteriam por uma espécie de sofrimento e tal, que o Espírito Santo ele é tirado. Tá? Se você me perguntar, Samuel, o que significa aquele verso? Tá? O verso, ele é aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Verso 7 diz: porque já, eu vou ler o 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Aí alguns falam, é o Espírito? É a igreja? Eu diria o seguinte, são ambos, prestem bem atenção, ambos, só que o foco não é a igreja, porque a igreja ela não é perfeita para ter a capacidade de deter algo. Mas o Espírito de Deus, o poder que ele dá à igreja, a autoridade que ele dá à igreja, essa sim, ela detém. Mas, em resumo, é o poder de Deus que está apenas detendo, retendo, tá? Retendo que o mal ele tem a sua última manifestação forte. E não significa que ele está tirando esse poder do povo. A melhor tradução que existe, tá? Existem estudiosos que eles dizem, não é que do meio seja tirado. Tá? A melhor tradução seria até que saia do meio. Saia, que ele saia. Ou seja, ele dê lugar. Então,
Deus, ele nesse momento, ele está segurando o mal, a última figura, que é o anticristo, e em dado momento ele vai sair e vai dar lugar para isso. Mas esse sair não é de que ele está saindo do local, está sendo tirado, igual a maioria das traduções, elas induzem você a pensar. Significa que ele vai continuar, mas ele vai sair do meio para que esse agora apareça. Ele vai permitir que agora este venha entrar em cena. Não significa, é a mesma coisa que eu sou um ator, esse seria o sentido. E aí eu posso continuar no cenário, mas agora eu saio de cena, assim, fico ali na minha, fico ali dando o espaço agora para que aquilo que tinha o seu momento entre no meu lugar. Tá? É isso que o verso está dizendo. Então não existe esse negócio que o pessoal diz que o Espírito Santo vai ser tirado, ou que está ligado com a igreja ser tirada. É Deus que está permitindo e vai sair de cena, como esse último período que ele tem dado para nós nos convertermos, para nós apregoarmos o evangelho, para que agora essa última manifestação, o iníquo, que aí no verso seguinte diz, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Não existe você dizer que ficará um grupo de pessoas e que elas não têm ali o Espírito Santo ou coisa do tipo, né? Quando a pessoa ela se converte, ela tem o selo de Deus, inclusive o próprio selo de Deus. Em Apocalipse já é uma prova de que são pessoas que estarão aqui e estarão seladas e protegidas. Tá? Ainda que os pré-tribulacionistas digam que ali não é a igreja. Mas, pessoal, é muito simples entender que nós somos a igreja e a Bíblia ela sempre fala de um só povo. Esse um só povo é tanto aquilo que o pessoal chama de Israel ou gentios. O que significa o termo gentil? Gentil significa estrangeiro. Então, por que eles chamavam, até os samaritanos, que tinham ali sangue israelita, literal, eram chamados de gentios. Por quê? Porque eles ficavam mais afastados daqueles que guardavam mais as raízes. Então, o hebreu ele chamava, às vezes, o outro ali de gentil, e muitas vezes era do sangue dele, e era a forma dele chamar. Então, quando a Escritura fala o templo dos gentios, de nós, somos daqueles que somos Israel, a Bíblia já fala, reconhece que nós somos essa Israel, mas que estamos o quê? Mais longe, mais afastados. Nós, em sua maioria, não guardamos os costumes que os hebreus eles guardaram, todos os mandamentos, aqueles que guardam os mandamentos. Existem aqueles que hoje até querem resgatar isso de várias maneiras, só que há várias questões que hoje é até complicado, como o guarda do Shabat. Aí eles ficam brigando por um dia de um calendário gregoriano que já é algo alterado, né? Mas Deus ele conhece o coração de cada um. Mas isso é importante vocês compreenderem. Para mim é muito, muito claro isso, e eu espero que vocês estejam compreendendo todos esses pontos.